O Tassiano, ele tem uma história interessante, ó. Ele é aqui da capital, Zona Leste. Zona Leste, a Sim, gente sabe que tem uma vantagem, que São Paulo ele tem uma consciência um pouco maior da necessidade do projeto estrutural. A gente sabe que a nossa dificuldade em convencer o cliente que precisa de projeto estrutural não é menor, mas é um pouco menor do que alguns lugares que é difícil a pessoa entender, inclusive, que precisa do projeto estrutural. Tassiano também teve a oportunidade de trabalhar em escritório de cálculo. Poxa, isso sim. já é um negócio super legal, né, Tassiano? De quem tiver essa oportunidade, o faça mesmo, que isso é importante na sua formação, né? E, cara, logo na sequência se formou, pouco tempo depois abriu um próprio escritório. Como que foi isso, Tassiano? Você abriu o escritório, você foi para autônomo, você colocou a cara no mercado e falou, ó, tô aqui, chega mais que eu faço. Como que foi? Conta isso, pessoal. O pessoal às vezes acha que, poxa, tu tá com a camiseta aqui do Geração Calculista. Calculista só pode se o cara. Não, conta um pouquinho desse processo pra gente, tá certo? Bom, então, quando a gente fala de estrutura, né, sempre o pessoal tem um receio, né, desde a graduação, eu vou subir qualquer área, menos estruturas, pela responsabilidade que há, e de fato, né, tem que ter responsabilidade, você tem que saber o que está fazendo, tem que sentir segurança. É, mas então eu sabia que eu queria, mas eu tinha aquela insegurança ainda. Não, eu disse, cara, como é que eu junto todo esse conhecimento da graduação, coloco em prática e não só saber fazer o projeto, né, Rangel, mas como lidar com o cliente. Então, tudo isso são variáveis que você tem que aprender, senão você só sabe, mas ninguém sabe que você sabe. Então, acho que não vale a pena também. Então eu disse, cara, vou tentar, porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente não se expõe ao mercado, né? Você não, ninguém sabe, teus colegas da faculdade não sabem que você faz projeto, teus amigos, ninguém sabe que você faz projeto. Então eu comecei a falar para meus amigos mesmo da graduação, que eu sabia que atuava em construtora, que tinha o seu escritório próprio, e disse, cara, se precisar de projeto estrutural, me dá uma oportunidade aí para te fazer uma proposta, né? Vamos conversar. Então, eu comecei a divulgar boca a boca mesmo, né, para os meus amigos, que eu sabia que atuava, e comecei a me lançar, né, a respeito disso. Disse, eu vou tentar fazer, mas eu fui com mais segurança, já por ter aí o curso Master, por saber que, cara, se vir alguma coisa que eu não consiga, né, um desafio maior, que eu não tenho esse Alguém conhecimento, me ajuda. alguém me ajuda. Então, saber disso eu acho Cara, que é importante, sabe, Rangel? você tocou num ponto importante, duas coisas muito importantes. Primeiro, as pessoas precisam saber que você faz. Não basta só saber fazer. As pessoas Sim, precisam saber que você sabe fazer aquela coisa, que você está disposto e disponível. Disposto e disponível a enfrentar desafios. Quando você faz isso, já é um cagaço danado, porque foi, puta, cara, vai aparecer uns negócios aqui que eu não sei. E normalmente é assim. Só dá para escolher que vai aparecer só uma casinha facinha? Não dá. não Cara, dá. quando você bota no assim a cara, a primeira coisa que vem é um muro de arrimo que caiu na esquina da sua casa e que você precisa correr lá para resolver. É uma marquise, hoje mesmo uma colega mandou, né? Uma marquise que mandou, que estava caindo, caiu uma marquise na casa dela, cara. Ela tava, acho que no quarto ano de engenharia civil, era uma laje pretendida, treliçada. E, cara, então é esse se expor. E muita gente Sim, trava aí por ter medo disso. São como pessoas que têm medo de procurar emprego e vai que aparece. é. Tem pessoas que têm medo de Fazer o que agora, né? botar a cara no mercado e o projeto aparecer, a gente saber, não saber o que fazer com aquilo. E para vencer isso, além dessa habilidade disso que você falou, que aí não é nada técnico, é um relacionamento interpessoal, a maioria das oportunidades vem por relacionamento, a gente está Sim, chamando de network, é relacionamento. Cara, aí faz toda a diferença. Se você, por exemplo, divulgou entre seus colegas da faculdade, faz toda a diferença o relacionamento que você tem dentro com eles da faculdade. Você vai indicar o cara que era só pingaiada, que você via que ele colava de todo mundo e que não não vai, vai. Não não vai. Para a vai. estrutura, não. Pode ser para outra coisa, sim. Para a estrutura, não. É o cara que colaborava, o cara que trabalhava em equipe, ali desde a faculdade. Então, quando você procurar seus colegas, você, poxa,
Tassiano era um cara diferenciado mesmo. Se eu tiver oportunidade, se eu precisar fazer uma obra, projeto estrutural, eu vou pelo menos indicá-lo. Isso é um ponto importante. E o segundo é o que você falou. Poxa, tem um relacionamento pessoal, eu tenho uma boa conexão, mas eu tenho medo se o projeto aparecer, eu não saber o que fazer com ele. E aí você ter esse suporte de alguém, de uma equipe, de um curso, de uma comunidade, que se aparecer algo que você não sabe, você pode contratar uma consultoria, você pode pedir uma opinião aqui, você não está sozinho. Então, acho que esse é um processo importante. E aí Sim. funcionou, pelo Funcionou. jeito. Sim, Rangel. Funcionou, então, como o Rangel falou, quando você se expõe, vem cada projeto que você, cara, agora você tem que buscar pessoas que você tem confiança para te ajudar, né? Contratar uma consultoria. Aconteceu um caso comigo, né, Rangel? Rangel sabe aí. E você aprende muito, né? Eu acho que nesse processo todo, Rangel, por mais que seja pouco tempo, né? Ainda vai fazer um ano, mas eu já aprendi muito, muito mais do que os 5 anos da graduação, porque eu estou me expondo problemas reais da engenharia estrutural reais, projetos reais, necessidades reais, né? Então eu estou sabendo o que eu sei e o que aquilo que você pensava que sabia, você sabia pouco, né? Você, caramba, tem que estudar mais. Eu acho que esse sentimento de você se sentir desafiado, sempre buscar mais conhecimento, eu acho isso legal, né? Na engenharia estrutural. E isso é o coração do calculista, né? Ele Sim, gostar, cara, se juntar o medo desse desafio com gostar disso para achar soluções junto com pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Então, isso é um ponto importante. E o Tassiano, inclusive, cara, ele pegou obras grandes, né, Tassiano? Para quem sim, está um ano, que tipo sim. de obra você já fez nesse período aí? Pelo que eu vi, são coisas não só pequenas. Não, principalmente foi em concreto armado, foi um edifício comercial em concreto armado de 3 pavimentos, então relativamente simples, né? É, então eu já sabia a parte de concreto armado e o próximo desafio foi, esse desafio surgiu, um edifício de 10 pavimentos para calcular em alvenaria estrutural. Então já é um edifício de um porte muito maior, né? Então, quando o meu amigo, ele tem um escritório de arquitetura, ele falou, Tassiano, dá pra encarar, cara? Fiquei com medo, pensei em falar não. Eu disse, cara, eu vou aceitar para aprender, mas eu não vou fazer sozinho. Eu vou contratar pessoas, né, em pontos que eu não saiba, para me auxiliar, para mostrar essa visão. Porque no próximo, se eu disser não para esse, eu vou ter medo no próximo nunca vou me desenvolver se eu não der esse passo. Então decidi fazer mesmo com aquele receio, mas o que me fez tomar essa decisão foi saber que eu tenho uma assessoria, né? Que eu posso chamar pessoas que sabem para aprender. Por mais que assim, ó, o lucro que eu vou ter com esse projeto não seja quase nada, mas e o aprendizado, né? E o conhecimento para os próximos projetos. Cara, porque assim, se você não se. Não é ser louco, né? É você É, ter. Ser louco que seria loucura desse ano? Pô, acabei de formar, vai ser um prédio de 10 andares, vou encarar sozinho, não tenho suporte, o que eu aprendi na faculdade basta e vou entregar. Passou no software, eu vou entregar esse projeto. Isso é loucura. Mas é, loucura também é o contrário. Poxa, no próximo eu aceito. Ah, nesse eu não estou pronto ainda. Ou pessoas que deixam para se preparar, tá sendo chega muita gente para mim, de quando essa oportunidade bate, fala, puta, apareceu um projeto foda para fazer aqui e eu preciso aprender a fazer esse negócio hoje. Cara, não vai funcionar. Então você vai vindo de uma preparação e você, na verdade, nunca está preparado. Então, você está se preparando durante todo o processo, mas com um background já, com uma sim, história, um conhecimento, uma dedicação, que aí esse projeto que você acha que vai te dar na cabeça é o que te faz crescer mais. Se exatamente. desafiar, esse é o que o colega está E, falando. e um negócio bem interessante, né, Rangel, que a partir desse projeto, as pessoas vão falando, ó, quem fez o projeto foi o Tassiano, então os construtores, eles se comunicam entre si, né? Então, a partir desse já surgiram outras demandas de projetos com essa mesma tipologia, em alvenaria estrutural, e é um mercado que, se eu dissesse não para a primeira oportunidade, eu não ia me expor, ninguém ia saber que eu faço esse tipo de projeto, né? Então, são caminhos que se abrem, né? Quando você diz um sim para um desafio desse, você está disposto a aprender, né? Então, para mim foi gratificante, né, participar de um projeto desse e aprender. Eu acho que o retorno maior para mim foi conhecimento. Ah.
isso aqui, ó, deixa para o próximo que no próximo eu vou estar preparado. Ou deixa para a próxima oportunidade, que na próxima oportunidade eu vou. No cara, a gente nunca tá É, preparado. exato. Bom, e como que eu posso te ajudar, Tassiano? Aí eu, assim, Ângela, eu coloquei algumas perguntas aqui, né? Até anotei aqui no quadro. Ah, tem algumas situações, né, do projeto estrutural em situações de incêndio. Eu não sei se é Tá. assim, é uma necessidade para todo tipo de projeto ou para alguns projetos especificamente. Quando é que a gente julga necessário fazer, né, essa verificação do projeto estrutural em alvenaria para incêndio? Tá. Vamos separar as coisas para o pessoal entender. Sim, Inclusive, eu vou fazer uma live sobre. Eu fiz uma live do Calculistas Club sobre concreto armado em situação de incêndio, tá? Tá lá no perfeito. YouTube. E devo fazer uma, talvez essa semana que vem, sobre alvenaria estrutural em situação de incêndio. Nós temos dois tipos de coisas. Nós temos que atender as edificações ao TRRF, aí é uma coisa de bombeiro, quer dizer, Sim, eu preciso ter compartimentações, altura de laje, para que o incêndio não saia daqui e não vá para lá e que não se alastre pelo edifício. Tempo requerido de resistência ao fogo. Basicamente, uma proteção de compartimentação, de escada protegida, de elevador. Isso é uma disciplina, não é de estruturas, é de bombeiros. Mas, claro, a gente precisa prever no projeto estrutural todas essas paredes, essas vedações, evitar junta de dilatação numa região protegida como a escada, esse tipo de junção entre as disciplinas de estruturas e de arquitetura e de bombeiros. Ponto. Esse é um. Isso tem que estar aprovado pelo bombeiro, tudo certo. E eu tenho uma outra coisa, que é o dimensionamento das estruturas em situação de incêndio. Aí já é uma coisa diferente. O que é isso? Será que esse pilar ele suporta a temperatura tal, né? Porque eu sim, disse que eu preciso ter tempo requerido de tanto. E depois, então imagina, eu chego a quase 1000 graus, dependendo de algum incêndio. É, E depois, essa barra de aço, ela não se deforma em altas temperaturas? E depois, quando ela volta à temperatura ambiente, ela endurece de novo. Ela não vai voltar retinha igual ela estava, ela volta um pouco curva. E se ela sim, for solicitada a tração, ela vai suportar a tração? Então, é uma outra situação, é saber o quanto estruturalmente aquela estrutura está preparada para a carga de incêndio. E vai além, porque não é só uma paredinha aqui que recebe esse, porque está carregado o edifício, tá? exatamente. Aí a gente tem uma norma específica para isso, tá? Não vou lembrar o nome de cabeça agora, aí você forçou. É só para o pessoal saber que a gente não combina a Sim, pergunta, né? Você é, nem falou que ele ia perguntar para mim, senão não, eu tinha pesquisado, mas não lembro de cabeça. Tem uma norma de concreto específico para isso. De alvenaria estrutural, por exemplo, não tem. De alvenaria estrutural não tem. O que a gente tem, via de regra, utilizado, é que assim, ó, o concreto por si só, ele é um excelente protetor, é um excelente isolante, é um excelente, a gente chama de proteção passiva, né, do concreto, do aço, por exemplo. Por isso que às vezes eu tenho estruturas metálicas revestidas com concreto, porque o concreto protege aquele aço. O aço por si só, imagina, ele é bem menos resistente ao fogo, ele sim, pode se deformar e aí precisa de proteções para isso. Então, hoje em dia, e de alvenaria estrutural, a gente não tem a parte brasileira, que vai ser a parte 4 da norma de alvenaria estrutural, que é exatamente isso. Como dimensionar uma parede carregada em situação de incêndio. Próximo ponto, hoje, se eu quiser dimensionar alvenaria em situação de incêndio, eu utilizo o Eurocode 6. Para você ter uma ideia, e nós temos normas de alvenaria estrutural desde a década de 80. Para sim, você ter uma ideia, como não é ainda uma ação obrigatória. Então, o que eu quero te responder? O ideal é que sim, todas as estruturas fossem dimensionadas para a situação de incêndio. É o que a gente quer, é o que a gente anseia, é o que a gente espera.
Mas na prática do escritório, a gente está mais preocupado com essas compartimentações e com a proteção passiva e ativa da estrutura. Então, um sprinkler, um negócio de incêndio, um extintor, uma pintura diferenciada, o revestimento com concreto, mas o dimensionamento das estruturas, inclusive tem um módulo dentro do TQS, você já deve ter visto, que a gente Sim, raramente usa, tá? E se você procurar na internet, o que for como utilizar aquele módulo, você deve ter um ou dois artigos falando sobre isso. é bem Então, escasso mesmo. eu preciso ter essa e passar para vocês essa realidade das coisas. O ideal é que sim, mas normalmente não é uma coisa que a gente faz, a menos que seja solicitado, né? Tem estruturas que às vezes se pede, por exemplo, você vai fazer uma, vamos pensar num banco, por exemplo, né? Você vai pensar em outras estruturas especiais onde é exigido a verificação de incêndio, aí a gente faz. Perfeito, Aí tem Rangel. essa norma para isso. Maravilha. Acho que essa curiosidade se deu justamente por ter no software, né? Eu até pesquisei um pouco também a respeito na E internet, só não que eu não tem encontrei nada, né? muito material para alvenaria estrutural. Mas eu Para acho. alvenaria seria o Eurocode 6. A gente acabou de publicar, eu, André, Camila, que foi uma disciplina do doutorado na Unicamp, Sim. sobre isso, estrutura. Olha para você ver, uma disciplina do doutorado. Não sei se na graduação vocês já tiveram, no mestrado também eu não fiz essa disciplina. Uma disciplina do doutorado sobre estrutura em situação de incêndio, e lá a gente produziu um artigo disso, dimensionando uma parede alvenaria estrutural em situação de incêndio. E aí nós utilizamos três normas internacionais, a OACI, o Eurocode e a norma australiana e canadense, se eu não me engano, essas quatro, para verificar a diferença, inclusive, de dimensionamento. Hoje, o que mais completo, o que mais se assemelha da realidade brasileira é o Eurocode 6, tá? Perfeito, Rangel. Tem mais perguntas, hein? Manda, manda. Ah, no TQS, né, quando a gente vai colocar critérios de projeto, ele tem uma tabela lá que é a relação prisma e bloco, Uhum. entre a resistência do bloco e a resistência do prisma, que é a tabela F.1 da 16868, que é a norma de Tá. alvenaria. Uhum. Aí, por exemplo, ele começa com 4 MPa, né? Depois ele fala que para essa relação é 0,8, depois vai diminuindo para 0,75, 0,70. A relação é resistência do bloco e resistência do prisma. Perfeito. Com base nisso, a gente chega aí a um MPa de 24 para o bloco, uma correlação para o prisma de 0,55. Então a gente tem um prisma aí resistente a 13,2 no máximo, né, Tá. com essa obedecendo a norma. Aí eu fiquei pensando, né? Quanto maior a resistência do bloco, menor essa relação que ele vai dando pro prisma. A gente poderia, em algum momento, dependendo da construção, aumentar um pouco mais essa relação que a norma fala? Então vamos lá. Pessoal, todo mundo entender. Nós temos a norma de alvenaria 16868. A Sim. norma de alvenaria, nós temos ela em três partes. Parte 1 de dimensionamento, parte 2 de execução, parte 3 de ensaio. Na parte 1 de dimensionamento, antigamente era a 15961 e a 15812. Tinha uma para concreto e para cerâmico, hoje é uma só. Antigamente a gente nem tinha isso na norma, essa tabela de relações. Não existia na norma. Isso é uma novidade da nova norma. O que é a tabela de relações? O que a norma nos orienta a calcular é resistência da parede, que é o que me importa. O quanto que essa parede carregada resiste. Puxa, fiz barulho com o vizinho. Essa parede resiste. E colocou uma outra relação que é um prisma, uma parede dessa, ela resiste a 70% da resistência do prisma. Então, se um prisma é de 10 MPa, a gente já sabe, historicamente, independente do bloco, que essa parede resiste a 70%. Ou seja, um prisma de 10 MPa, essa parede resiste 7 MPa.
Aí existe um novo coeficiente dentro disso, que é o coeficiente R, que é poxa, mas para qualquer altura de parede, essa pergunta que a gente fazia, para qualquer largura e altura, não. Eu tenho um coeficiente chamado coeficiente de esbeltez. E dependendo da esbeltez, ele tem um coeficiente R que corrige isso. Tá, isso é fixo. O coeficiente R e a relação prisma. O que é o prisma, pessoal? Um bloco em cima do outro com a junta de 1 centímetro de argamassa via parede. Agora, tem um outro negócio que não é fixo. A gente percebeu com milhares de ensaios que não é fixo. Que é um bloco sozinho, ele resiste a, sei lá, 4 MPa, igual você comentou. Se eu colocar um em cima do outro com a junta de 1 centímetro de argamassa, ele resiste menos. Óbvio, eu coloquei uma argamassa no meio e eu tenho um coeficiente de esbeltez pequeno, mas tem. Para um bloco de 4 MPa, a partir de centenas de ensaios, percebeu que, na média, ele dá 80% do prisma. Ou seja, é uma relação estatística e não calculada. Essa tabela da norma, que foi uma referência nova adicionada, é uma excelente referência para quem não tem histórico. Como que eu fazia aqui no escritório antes disso? Cara, os clientes que já fazem alvenaria há muito tempo, sempre ensaiavam um bloco de 4 MPa e ele dava 3.2, 3.5, 3.3, 3.1. Então, a partir de resultados de campo, a gente percebeu que é isso. Então é isso que dá de resultado? Com essa argamassa, com essa junta? Eu vou usar isso no dimensionamento. É o inverso. O Luciano, que o Luciano é fera também, a alvenaria, ó. Pois vocês sigam aí. É o inverso de tudo isso, tá? Então, o que é que está escrito na norma? Na norma é uma sugestão, não é obrigatório, por isso que é um anexo. Se é um Perfeito. anexo, é assim, ó, se você quiser utilizar, utilize isso. Mas para quem está perdido, você está fazendo o seu primeiro projeto, você nunca viu um ensaio do prisma, você não sabe o que tem de resultado na sua região. É uma referência boa, embora ela seja um pouco conservadora. Mas Sim. é mais ou menos isso. Talvez, por exemplo, vou te dar um exemplo. No livro do professor Guilherme Passequian, o livro que chama Parâmetros de Projetos, Sim. se você for lá naquele livro, o bloco de 6 MPa, ele oferece um prisma de 0,8 igual ao 0,4. Um livro do Guilherme Passequian, que foi um livro... Na norma, o 6 já está 0,75. Isso mesmo. Por uma questão de... Foi um pouco conservador, porque já vai colocar na norma e, cara, como está na norma, tem que servir para o Brasil inteiro. Então o cara está lá igual tem um colega do Márcio lá em Rondônia. A qualidade dos materiais, pelo que ele me disse, né? A qualidade dos materiais lá não são as mesmas que a gente tem na capital, aqui em São Paulo. Sim. E aí, como que eu uso a mesma relação? Não é. Então, você pode aumentar a sua relação prisma, mas tome cuidado para não ser um jogo de adivinha. Aqui o Alisson comentando, ó, estamos fazendo levantamento de experimentos para ampliar essa tabela. Olha que legal. O Alisson que ministra aqui mini curso de muro de arrimo e piscina que tem dentro do Master. Sim, tá? Master sim. de alvenaria. A ideia é fazer uma equação aqui, tá vendo? Ó, o Alisson, para que chegue a partir de resultados de ensaios, que é o que importa. Agora, o que não pode é virar um jogo de adivinha, igual o Alisson. Olha que legal, vamos chegar na equação a partir de várias informações. Mas não adianta você dizer que, poxa, eu vou considerar que não é 13,6, eu vou considerar 15 no meu projeto. E lá na obra, quando o cara juntar aquele bloco, aquela argamassa que você especificou, dá 13,6. Aí você está jogando não conformidade com o seu projeto. Então, o prisma referência para o seu próprio, porque o que você calcula é parede, vai chegar em prisma. O prisma que você utiliza tem que considerar a realidade. Isso, a sua realidade, por exemplo, aqui no escritório a gente já chegou a ter, quem tiver resultado, pessoal, manda para o Alisson. O Alisson, eles estão coletando, coletando resultados reais de campo, que é o que está com. Não é aquele que foi feito dentro da universidade, com todo aquele capricho, que é uma excelente referência, mas não pode ser a única. A gente quer a vida como ela é, para calcular direito, para calcular aquilo que acontece na realidade, né?
E aí, cara, seus projetos vão ser seguros. Caso contrário, você resolve o seu problema no projeto, mas transfere isso para a obra. Aí você fica com diversas não conformidades. Ao mesmo tempo, ser só conservador sempre, você pode estar penalizando o seu projeto. Aí, Sim, cara, ó, 13.6 e na verdade é 16 para aquele fabricante de bloco, para aquela argamassa super bem dosada, para aquele execução muito bem feita, e aí você está utilizando um prisma maior do que deveria, tá? perfeito, Rangel. Tem Aqui, ó, situação. o Luciano, ele faz muita ATP também, é projetista de alvenaria, um excelente projetista. É, tem um escritório ali em São Roque, perto de Sorocaba. E ele faz ATP. Aqui no escritório a gente está começando agora também. O que é ATP? É o Me Engana que eu gosto. ATP é avaliação técnica de projeto. O que é isso? A gente tem um colega, um projeto novo sendo desenvolvido lá em São Paulo, de um cliente nosso grande, e que este outro escritório vai desenvolver, que a nossa função não é criticar o projeto do cara, não. É só verificar se o que está no projeto está conforme ou não, e a gente trocar uma ideia, né, junto com o projetista, né, Luciano? A ideia é contribuir e aí achar esse tipo de gap. O que ele está falando aqui, ó, em ATP tenho pego muito valor acima da norma, então pega aqueles valores e considera-se mais, tá? Que pode acontecer, não estou dizendo que não pode, desde que seja verdade, mas ó, depois, em contato com a obra, soubemos que precisou reforçar muita parede porque não chegou no prisma especificado. Aí saiu mais caro. Aí eu poderia ter especificado, ao invés de um bloco de 8 MPa, especificado um de 10, e não tive não conformidade, porque reforçar é um negócio caro, trabalhoso, perde-se tempo, perde-se muito mais dinheiro. O famoso engana que eu gosto, é isso aí. Rangel, mesmo, por exemplo, a gente não, numa situação que a gente não tenha parâmetros, né, ensaios locais, para saber como é que na minha região aqui, as resistências que a gente está conseguindo, a gente vai usar a norma, né, por segurança, um exemplo. Vamos supor que a gente não, a resistência solicitada em projeto, o meu prisma não esteja passando, aí eu vou adicionar aí grout, né, para aumentar a área líquida ali e ter uma área maior e diminuir a tensão. Esse é o único caminho que a gente tem nesses casos? Ó, vamos lá. Tentar traduzir para o pessoal. Sim, O que o Tassiano está falando? Quando eu calculo uma parede de alvenaria, eu calculo as tensões solicitantes. Beleza. Então, essa parede aqui está sendo solicitada a uma tensão de X, e para combater essa tensão, eu preciso utilizar um bloco argamassa de tanto, que vai me dar um prisma de tanto, que resolva o meu problema. Em algumas paredes, por exemplo, o prisma aqui estava dando, o bloco calculado estava dando 4.3. Aí ele tem que tomar uma decisão. Ou ele usa um prisma maior, ou ele grauteia esses furos. Qual que é a ideia de grautear os furos? Preencher alguns septos desse bloco para aumentar a líquida e reduzir a tensão. E Tassiano, se eu estou pensando sempre em tensão, as únicas três opções que tem ou você cria mais paredes, algumas que eram de vedação, você passa para estrutural para reduzir a sim. tensão em cada grupo, ou você usa imagina lá no concreto, usar um FCK maior que 25, o mínimo é 25, mas eu vou usar 30 para não precisar aumentar muito o tamanho dos meus pilares se a estabilidade global estiver ok. Ou você grauteia alguns pontos. E grautear, a gente precisa pensar num limite razoável aí, né? Então não ficar desproporcional. Não ficar. Ó, TP é trabalhar em conjunto com o projetista, mas alguns falam que tem um banco de dados e só recomendamos que a resistência seja validada previamente. Isso é um ponto importante. E aí? E se você não, se só tem a norma? Tá. Não quer conversar nada? Usa a norma. Acabou, tá tranquilo. Poxa, eu acho que o meu é um pouco mais. Que inclusive a própria norma recomenda. Faça ensaio de pré-caracterização. O que é isso?
vai lá naquele fornecedor, compra o bloco de 22 ampere, igual você comentou, faz uma bateria de ensaios, faz aí 12 prismas lá com a argamassa que você vai utilizar antes de, olha, eu estou falando isso na fase de projeto ainda, ensaia, pega o resultado e faz olha, eu estou utilizando o prisma tal, porque a partir dos ensaios de pré-caracterização, se eu não me engano, a norma fala que a partir de 14 MPa, inclusive, é obrigatório. A pré-caracterização, ideal é que ela seja feita sempre, tá? Sim. Para que você tenha essa garantia de que vai ser necessário. Ô, João, a TP tem que ter um jogo de cintura lascado. É porque é um limite ético e técnico, é importante. Por isso que o ATPista, a ABS recomenda que ele tenha pelo menos 10 anos de experiência no mercado para evitar, enfim, esse tipo de coisa. Mas é isso, ensaio de pré-caracterização te daria um embasamento e você pode, eu utilizei isso por causa desse ensaio, não foi da minha cabeça, e aí tá tranquilo. Acho que é o melhor caminho do que você. Ah, eu acho que é mais. Mas da onde? Qual parâmetro, né? Porque antes, o que eu tinha, a única opção que eu tinha era. Antes, a única coisa que eu tinha era esse livro do Passequian e um livro lá da Márcia Mello, que é muito bom também, para cerâmico. Então, hoje eu tenho a norma que já é um subsídio a mais, é uma tranquilidade melhor. Embora, na minha visão, alguns ainda estejam conservadores, mas é um dado oficial que a gente tem que foi muito bem estudado pela equipe. Sim. Bom, outra pergunta, Rangel, em alguns trechos da alvenaria, né, em alguns grupos de alvenaria, fica grupos pequenos, né, subestruturas pequenas, principalmente entre janela e porta, né, portas e janelas. São pilares de alvenaria. Então, esses, quando a gente vai fazer a verificação, a compressão, são bem danificados, né? Porque no software ele vai ver por subestruturas. Como tem uma área pequena ali, desse pilar de alvenaria, esse é o que mais prejudica. É Aí, isso mesmo. Ó, né, pro pessoal bem comum entender, o que isso. que é um pilar em alvenaria? Quando o comprimento de uma subestrutura ou de uma parede é menor que 5 vezes a largura dela. Ou seja, para um bloco de 14, 14 vezes 5, 70, se eu tenho uma distância, uma separação entre uma porta e uma janela de um único bloco, aquilo é classificado como um pilar de alvenaria e daí lá no dimensionamento a resistência é penalizada em 10%, ou seja, eu uso um coeficiente multiplicador de 0,9 por ser um pilar de alvenaria, nessa situação. Agora, imagina que realmente seja um pilar de alvenaria, ou seja, eu estou usando um bloco de 19 por 19, ou um bloco e meio de 29 e outro de 15, que vai dar 60 centímetros, para receber uma viga, seja de alvenaria, seja de concreto. E nesse caso, inclusive, eu preciso colocar estribo, tá? É obrigatório o uso de estribo, porque ele pode ter flambagem. Perfeito. Outra situação, Rangel, às vezes dá muita resistência, muito cisalhamento, né, em algumas paredes, principalmente quando a gente tem muito esforço, edifícios altos, né, esforço lateral do vento, algum desaprumo, então, e mesmo quando a gente coloca, por exemplo, eu não sei se já aconteceu contigo, né, alguns projetos, e a gente mesmo colocando aquelas treliças, Mufor, por exemplo, dela não conseguir passar, atender, né, a essa resistência à tração, ao cisalhamento. Já aconteceu isso? Não, no meu Acho- não. Mas vamos pensar para o pessoal entender. Ó. Cisalhamento na alvenaria é esse escorregamento da junta. Sim, Ou seja, eu estou aplicando uma carga lateral aqui e essa junta tende a escorregar e dar aquelas fissuras em escadinha. Isso acontece em paredes onde eu tenho um momento de inércia proporcionalmente maior que o demais, então em edifícios onde esse desequilíbrio existe. O que é um desequilíbrio? Eu tenho uma ou duas subestruturas no meu edifício com a baita inércia e as outras todas picadinhas. Então toda a tensão de vento, a carga de vento vai para aquela subestrutura específica.
E aí ela está recebendo muita força horizontal, vento e desaprumo, porque ela tem proporcionalmente um carregamento maior. E aí ela está empurrando e isso tende a escorregar. Quem que suporta essas tensões de cisalhamento? Duas coisas: pré-compressão, o peso do edifício, e a argamassa. São as duas coisas que... Então, pré-compressão, 90% da carga permanente, é isso que diz lá na norma, e a resistência da argamassa, o coeficiente de atrito daquela argamassa. Para o alveste especificamente, é muito importante nesse caso, o Tarciano, uma verificação manual às vezes. Porque Sim. tensão de cisalhamento à alvenaria não é para ser um fator muito preocupante. Tem que ser verificado, mas não é para ser um fator chave. Puxa, o cisalhamento aqui está muito alto. Por quê? Por causa disso que a gente está falando, as tensões se distribuem, né? E às vezes, quando em casos específicos ela é realmente necessária, na maioria das vezes o Murfor ele resolve. O Murfor é uma trelicinha plana, o pessoal lembrar, né? Essa é da ArcelorMittal, mas tem outra disponível que é colocado na junta de argamassa entre um fiado e outro para melhorar essa aderência. Mas isso é raro, são poucos casos onde ela é necessária e quando ela resolve o problema. Então, se não está passando, inclusive, com ela, vale a pena a verificação manual. Perfeito. Assim, aconteceu comigo, mas a atração foi muito pequena, né? Tipo, qualquer trelicinha resolveria, qualquer área mínima ali. Mas eu fiquei pensando, né, caso acontecesse assim. Acho que não é comum também, né? Não Acho é uma coisa corriqueira, não. Igual Sim. o João comentou que já usou em arrimo, que realmente melhora muito a resistência a cisalhamento dessas paredes. Perfeito. Bom, Rangel, de perguntas era isso, né? Nossa, show! Cara, eu acho que você ajudou muita gente hoje, a galera tá falando aí. Eu Sim. gosto muito de trazer, assim, pessoas como ela, a vida como ela é, né? Se a gente só ficar choramingando ou guardando o sonho, nós temos alunos do Master com 60, 70 anos de idade que entram e que percebe que, poxa, quanto tempo eu perdi. Imagina se eu tivesse tido mais coragem lá atrás. Mas, Sim. gente, não é coragem diferente de loucura. Coragem, cara, peita, não conseguiu, contrata uma pessoa para te dar uma consultoria, para te ajudar, para refazer. É assim como em lançamentos de curso online que eu faço, os primeiros não é para ganhar dinheiro, você está pagando para aprender, não é isso? Muitas Exatamente. vezes é isso, ó. Grande, Luciano. Obrigado. Ó. Parabéns pela pergunta. O Luciano gostou muito do nível das suas perguntas, porque esse tipo de pergunta que você fez é quem está fazendo que tem. Se você perguntar, pergunta alguma coisa para mim de alvenaria, normalmente o pessoal vai perguntar, vale a pena? Quanto custa? Não é muito difícil fazer? Isso já está superado, né? Você já está no outro nível. Isso é bacana. Sim. E vão para cima.